Muito bem, a paz do Senhor. Estamos iniciando o nosso áudio, o nosso vídeo. Estamos aqui ao vivo. Graças a Deus. Pequeno probleminha técnico no celular que resolveu travar, mas agora acho que está resolvido. Os irmãos que estão entrando, como está áudio, vídeo, vocês estão me ouvindo bem? Está tudo tranquilo com vocês? Quem está chegando aí, por favor, sinaliza, tudo certo? Estamos todos conectados. Vamos aguardando o pastor Douglas. Muito bem, graças a Deus. Estava com um probleminha realmente no nosso no equipamento, mas é isso. Irmãos, nós estamos aguardando só a entrada do pastor para nós iniciarmos. Pastor Douglas, a paz do Senhor. Paz do Senhor, meu amigo, tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Como o senhor está? Graças a Deus estamos bem, enfrentando essa novidade para todos nós, né, do isolamento social. É verdade, bem complicado para todo mundo, mas é isso, Deus está nos ajudando. De repente estamos usando ferramentas que nós não estávamos acostumados, né, mas que vão nos ajudando aí também a transmitir a palavra de Deus. É verdade, e graças a Deus por isso, né, porque se fosse em outra época, nós ficaríamos de fato no isolamento social absoluto. Completo, é verdade, é verdade. Que bom. Muito bem, vários irmãos estão chegando, pastor. Eu quero já agradecer a sua forma gentil como aceitou o nosso convite para participar dessa live. E eu quero só lembrar, eu estou lendo aqui o que está no CPAD News, né? Pastor Douglas Batista é líder da Assembleia de Deus em Missão no Distrito Federal, doutor em Teologia Sistemática, mestre em Teologia do Novo Testamento, pós-graduado em Docência de Ensino Superior de Biologia, licenciado em Educação Religiosa e Filosofia e vários outros cargos. A lista aqui é bem grande e também, principalmente, presidente do Conselho de Educação e Cultura da nossa CGADB. Acho que de todas a lista de cargos aqui, só faltou botar o principal, que é servo de Deus, né? Amém. Isso mesmo. Pastor Douglas, é muito bom e a satisfação termos essa oportunidade. E também, principalmente, nós poderíamos conversar sobre muitos assuntos que eu sei que o irmão tem lidado com essa área da educação cristã há muitos anos e escrito muito material, produzido muito material. Mas nesse momento, como a nossa live, o Instagram não perdoa, quando completa 1 hora, ele fecha e acabou-se. Então, nós só temos 1 hora para poder conversar. E a nossa conversa vai girar principalmente em torno do material que o senhor publicou e escreveu para a revista da Escola Dominical, as lições bíblicas de adultos desse trimestre que estamos iniciando. Mas antes de falarmos da revista, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o Conselho de Educação e Cultura da CGADB, quanto tempo que o senhor está, como o senhor tem visto o crescimento desse interesse pela educação cristã no meio do povo assembleado. Bem, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a todos os nossos irmãos e irmãs com a paz do Senhor, todos que estão conectados nessa live. Agradecer a Deus pela oportunidade e o privilégio de compartilhar com um amigo destas informações e dizer que é uma honra muito grande poder compartilhar um pouco da nossa experiência junto ao Conselho de Educação e Cultura. Eu tenho tido o privilégio de estar no Conselho de Educação já há 12 anos, desenvolvendo 12 anos, fazendo um trabalho passo a passo, né? Um passo de cada dia, nesta conscientização
da necessidade da formação teológica, em especial de nossa liderança e também de novos líderes, irmãos e irmãs de um modo geral. Nesse período, o Conselho de Educação se propôs a promover alguns simpósios de educação teológica pelo Brasil. Nós realizamos pouco mais de 20 seminários em todas as regiões. Eu participei de mais de um. Tivemos um aqui em Natal, eu estive em Teresina também. Isso, é verdade, me recordo. E a partir daí, então, surgiu no Brasil um despertamento para a formação teológica. Hoje o Conselho de Educação tem mais de uma centena de instituições credenciadas que oferecem a formação da teologia tanto nos níveis básico, médio, avançado, de natureza livre, e também alguns credenciados no MEC. A própria FAECAD, que é a instituição oficial da CEADB, é credenciada no Ministério da Educação. E eu acho que uma das grandes conquistas que nós teremos, se Deus permitir, ainda desse ano, vai depender agora desta evolução da pandemia do coronavírus, a FAECAD vai receber o seu credenciamento IAD, que era um sonho antigo, para que nós tenhamos polos, né, de formação da teológica em todo o Brasil, com o aval oficial da CGADB. Ah, que bom. Vai ser realmente uma grande conquista para nós avançarmos nessa área também, com um curso que é credenciado pelo MEC e vai poder ofertar essa possibilidade para os nossos irmãos. Eu gostaria aqui de salientar uma preocupação, porque muitos de nossos irmãos, no passado, precisaram estudar teologia em outras instituições, que não da perspectiva pentecostal. Então, muitos tiveram acesso a teologias que não são aquela que nós professamos. A ideia da FAECAD ter um curso EAD é apresentar a teologia na nossa perspectiva pentecostal, porque tivemos alguns problemas, né? Alguns beberam em fonte poluída e aí tivemos algumas dificuldades em posicionamentos teológicos que diferem daquilo que nós cremos e professamos nas Assembleias de Deus. E isso é realmente bem complicado, porque às vezes a pessoa vai beber dessa fonte e não sabe fazer a separação, né? A distinção do que é que está aprendendo com alguém e do que é que nós defendemos quanto fé. Exatamente. É claro que isso não é um impedimento da pessoa estudar. Eu mesmo, na minha época, precisei fazer as graduações em instituições não pentecostais. Mas é necessário, como o irmão disse, a gente ter a sabedoria e o discernimento de separar as teologias e não se deixar influenciar. É verdade. Mas que bom, pastor. É muito importante essa atuação do Conselho para que nós possamos, inclusive, ter essa valorização da nossa teologia, daquilo que é o que nós defendemos enquanto fé e da formação dos nossos irmãos e nossos líderes e obreiros também. Queria fazer só uma informação a mais. Além da gente trabalhar, então, nessa área da formação teológica, nós chegamos à conclusão de que precisaríamos trabalhar também na área secular. E então, num trabalho realizado nos últimos 3 anos, com uma comissão que foi criada para tal, em 2019, ano passado, no mês de abril, lá em Belém do Pará, por ocasião da AGO, da Convenção Geral, foi, então, institucionalizada a Rede Assembleana de Ensino, com a proposta de implantar colégios assembleanos no Brasil, porque a formação teológica é importante para o contexto eclesiástico da igreja. Mas nós estávamos também à mercê de ideologias dentro das escolas, de desconstrução dos valores cristãos, e o Conselho de Educação e Cultura, com uma bandeira levantada também pelo presidente da Comissão Geral, o pastor Wellington Júnior, que inclusive fez parte da plataforma dele de campanha à presidência da Convenção Geral. Esta rede já é uma realidade. Tivemos agora no estado do Ceará a primeira escola credenciada, agora recente, há cerca de 30 dias. Eu vi a notícia.
Isso. Está no Mensageiro da Paz desse mês, já a divulgação. E começamos agora, então, essa implantação. Uma escola de cosmovisão cristã, sem, claro, perder a qualidade acadêmica necessária para os alunos. Que bom, parabéns pelo trabalho. Tem sido realmente um divisor de águas nesse sentido, pastor. Obrigado. Vamos começar, então, a falar um pouquinho sobre esse trimestre. E aí, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, e pedir que o senhor nos falasse sobre isso, alguns irmãos me procuraram, e um irmão, inclusive, em particular, muito preocupado, porque achava que na igreja dele não ia ter ninguém com capacidade para discorrer sobre o assunto desse trimestre da escola dominical, porque quando ele viu o título A Igreja Eleita, então ele pensou logo que o tema ia ser eleição, predestinação, arminianismo, e aí ele ficou extremamente preocupado porque disse que não tinha gente capacitada na escola para isso. Mas aí vamos esclarecer então como é que é. A revista desse trimestre nós vamos estudar. O título é A Igreja Eleita. Alguém que não leu o subtítulo não viu o restante que fala sobre remissão e todas as outras ações do Espírito Santo na vida da igreja. Mas nós vamos estudar, doutrina da eleição, ou é doutrina da igreja, ou o que é exatamente que a lição vai trazer nesse trimestre? Olha, a proposta, na verdade, é estudar a epístola aos Efésios quase que na sua totalidade. Não sabe que nós temos apenas 13 lições, né? São 3 meses e, infelizmente, não é possível abordar todos os temas que a Epístola aos Efésios contém. Mas aqueles aspectos doutrinários de maior relevância sobre a perspectiva da igreja eleita. Então, existe, claro, temas que vão ser tratados como eleição e predestinação, que é a lição de número 3. Vamos ter temas que vai tratar sobre a salvação pela graça. Então, na perspectiva da igreja eleita, ou seja, a igreja eleita e predestinada, salva pela graça, que agora deve viver em novidade de vida, nos relacionamentos entre pais e filhos, e marido e esposa, o nosso posicionamento social. Então, é sobre essa perspectiva, não necessariamente estudar apenas a eleição da igreja, mas todos os desdobramentos da eleição dentro da igreja, que não é apenas eleição e predestinação, arminianismo e etc. Perfeito. Isso é muito bom, pastor. Inclusive, eu vi um posicionamento seu esses dias falando sobre como a nossa doutrina é uma doutrina pentecostal com a soteriologia arminiana, e entendendo que, de fato, esse é um tema que tem sido muito aflorado nesses últimos dias, mas nós não podemos achar que a única doutrina que nós precisamos aprender e defender agora é a eleição, predestinação e aquilo que está associado a isso. Até porque nós já pregávamos que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará desde o início da igreja. É muito importante, e eu tenho visto com muita alegria que nós temos crescido nessa área, né? Inclusive com material à disposição, que há alguns anos atrás nós sequer tínhamos material disponível em língua portuguesa, mas também nós não podemos fazer disso o nosso cavalo de batalha. Como é que o senhor vê essa questão do arminianismo dentro da Igreja Assembleia de Deus? Olha, essa colocação é muito importante. Nós não podemos negar, em hipótese alguma, de que a nossa soteriologia é arminiana. Isso é um fato. Nós somos arminianos nos aspectos soteriológicos, no que diz respeito à eleição, predestinação, graça e etc. Mas nós não podemos esquecer que a teologia da Assembleia de Deus ela é essencialmente pentecostal. E alguns de nossos irmãos levantam a bandeira de que nós temos que nos identificar ou adotar o rótulo de teologia arminiana. E essa discussão ela é salutar, é importante, mas a gente precisa entender que a nossa soteriologia, que é arminiana,
E no mais, nós temos uma teologia pentecostal. Por exemplo, no slogan que o irmão acabou de citar, Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Esses 4 pontos, só no aspecto Cristo salva que nós somos arminianos. No mais, nós somos pentecostais. Cristo cura é pentecostalismo. Batiza com o Espírito Santo, pentecostalismo. E em breve voltará, nossa escatologia é pentecostal também. Então, claro, é evidente que nós somos arminianos no aspecto soteriológico, mas não tem necessidade de a gente fazer, como eu disse, né, um cavalo de Troia em torno desse assunto. É verdade. Inclusive, os irmãos que estão estudando para esse trimestre vão perceber quando, com a revista na mão e com o livro de apoio, que é uma lição específica que vai tratar mais diretamente, que é a lição número 3, né, de eleição e predestinação, mas as outras lições vão tratar de outros aspectos da salvação e também do relacionamento cristão, até da família e de outras coisas importantes que Paulo escreveu aos Efésios, não apenas pensando na doutrina da salvação e da eleição, e muita coisa boa a mais tem para nós estudarmos nesse trimestre. Exatamente. Porém, é importante frisar isso, né, que a revista do trimestre, nos aspectos soteriológicos que diz respeito à eleição, predestinação e graça, ela se coaduna, sim, com a teologia arminiana. Inclusive, eu queria só aproveitar aqui essa live e ler uma frase. Eu coloquei no livro, né, a obra A Igreja Eleita, aproveitar para divulgar. Ela está disponível à venda virtualmente. É um material que vai auxiliar os professores com subsídios importantes para a administração das lições, porque aqui nós temos um resumo. Às vezes, os nossos irmãos não têm tempo de ler todas as obras, né? Por exemplo, como o irmão citou, nós temos obras muito boas hoje na CPAD, como Arminianismo, a Mecânica da Salvação, do Silas Daniel. Nós temos Arminianismo Puro e Simples, do Jaime Emerson, né? E tantas outras obras, como as próprias obras de Armínio, né? Os 3 volumes editados pela CPAD. Às vezes, os irmãos não têm tempo de ler essas obras todas. E aqui eu fiz um apanhado geral, né? E aí eu coloco o seguinte aqui na apresentação, dizendo assim: as afirmações dogmáticas escudam-se na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. E a interpretação soteriológica é arminiana. Então, não há dúvida quanto a isso. Parece que alguns irmãos, no meu posicionamento anterior, não compreenderam a proposta, né? Nós não estamos negando que a nossa doutrina é arminiana na soteriologia. Estamos lembrando que a gente não é arminiano simplesmente. Nós somos, sobretudo, pentecostais. Perfeitamente. A nossa soteriologia é arminiana e isso está muito claro na nossa declaração de fé, inclusive, né, pastor? Exato. Muito bem. Pastor, então, mas pensando que nós vamos estudar uma carta que foi escrita para uma igreja há 2000 anos atrás. Mas quando nós estudamos as epístolas, nós sempre vemos aquele aspecto do destinatário direto e destinatário indireto, né? Paulo escreveu especificamente para a igreja em Éfeso, e algumas coisas em algumas cartas dele são muito pontuais para aquela igreja, né? E eu vejo, às vezes, algumas pessoas assim, quando Paulo escreve a Timóteo dizendo, traga os pergaminhos e a capa, aí vão querer construir uma pregação em cima desse versículo. Eu digo, olha, irmão, só tem uma coisa que a gente aprende em cima desse versículo, é que a gente precisa se proteger e ler também, porque aquele versículo foi para Timóteo, não foi para nós hoje de jeito nenhum. Mas o destinatário indireto de todas as epístolas é a igreja do Senhor Jesus como um todo. Então, a igreja de Éfeso tem características que são identificadas com a igreja de hoje. Como é que o senhor vê o que Paulo escreveu a Éfeso e a contemporaneidade disso para nós? Bem, eu acredito que a grande revelação em Éfeso é a questão do mistério oculto, né? A igreja. E nesse aspecto, é preciso recordar que quando Paulo termina aquele trabalho dele, missionário, lá em Éfeso, por ocasião da terceira viagem, ele se despede dos anciões
e isso está registrado no livro de Atos, e ele faz uma advertência de que lobos cruéis adentrariam na igreja depois da saída dele, e ele tinha uma convicção de que ele não retornaria mais àquela cidade, e, portanto, ele faz advertência aos anciões que tomem cuidado. E anos depois, então, quando Paulo, já preso em Roma, escreve a carta em Éfeso, ele combate alguns dos problemas que ele tinha já antecipado lá com os anciões na sua despedida. Embora a carta não tenha, assim, claramente propósitos específicos para resolver problemas pontuais, como as demais cartas de Paulo, como Coríntios e outras. Coríntios, por exemplo, né? Exatamente. Nós podemos inferir alguns pontos. Por exemplo, a cidade de Éfeso era uma cidade idólatra. A cidade de Éfeso era uma cidade envolvida com misticismo, com ocultismo, com feitiçaria, com imoralidade sexual, né? Com culto sensual no templo Artemis, etc., ou Diana, que é o mesmo nome. E então o apóstolo ele escreve orientando aqueles irmãos de que agora em Cristo eles têm que viver uma vida nova, abandonar o furto, abandonar a mentira, abandonar o erro, abandonar a imoralidade. E também ele lembra que, embora a cidade esteja ainda envolta em misticismo e ocultismo, ele precisa lembrar aqueles irmãos que a cabeça da igreja, que é Cristo, Deus o elevou e deu a ele um nome que está sobre todo nome, sobre toda a potestade, principado, poder e potestade. Então, infere-se de que a igreja não precisa temer as hostes espirituais do mal, tanto que Paulo vai novamente voltar a esse assunto já no final da carta, lá no capítulo 6, dizendo, olha, no demais, irmãos, daqui para frente tem que tomar a armadura de Deus para poder enfrentar as astutas ciladas do diabo, porque a luta não é contra carne e sangue, etc., como todos nós conhecemos. Então, eu acredito que nesse aspecto, a igreja em Éfeso ela é sacudida pelo apóstolo Paulo de que eles precisam ter consciência da vocação, da eleição, da chamada divina e viver como tal. E essa mensagem vale para a igreja atual. Nós precisamos lembrar disso. Nós somos eleitos, fomos vocacionados. Cristo é o cabeça da igreja e nada pode prevalecer contra a igreja. É verdade. Inclusive, assim, o apóstolo Paulo conhecia muito bem aquela igreja, né? Porque algumas cidades, o apóstolo Paulo apenas passou por lá e foi uma temporada muito curta, mas em duas cidades ele se demorou mais tempo, que foi Corinto e Éfeso. Então, Éfeso é a cidade que Paulo conhece muito bem, porque viveu lá muitos anos e fundou aquela igreja e viu crescer. Ele sabe de todos os pormenores da cidade e da igreja, porque realmente residiu e trabalhou muito tempo naquele lugar. Né? Exatamente. E o entendimento que se tem é de que Éfeso foi, então, a grande metrópole. Paulo ficou lá cerca de 3 anos. A partir dali, o livro de Atos diz que evangelizou-se quase que toda a Ásia Menor, a partir de Éfeso. Então, essa carta é considerada uma encíclica, uma carta circular que Paulo escreveu, e a partir de Éfeso, que era a metrópole, o principal centro religioso, cristão, inclusive, da Ásia Menor, era Éfeso, e a partir dali ela circulou nas demais igrejas, porque a problemática de Éfeso era muito semelhante com as dificuldades das demais igrejas ao redor daquela região geográfica. Portanto, os ensinos de Paulo a Éfeso são tão atuais hoje como os foram no passado. Perfeito. É tão interessante observar sobre a igreja em Éfeso, como ela era tão importante para toda aquela região da Ásia Menor, né? Fazer, inclusive, um parêntese, pastor, que às vezes o leitor da Bíblia, que não tenha o cuidado de verificar esse aspecto geográfico, quando vê capítulo 20, né, o apóstolo Paulo dizendo que toda a Ásia foi evangelizada, aí alguém fica com um problema na cabeça, dizendo, meu Deus, a Ásia toda foi evangelizada pelo apóstolo Paulo, e por que hoje a Índia, o Japão, a China e esse povo todo não é cristão? O que foi que aconteceu?
Na verdade, quando Paulo fala de Ásia, não se trata do continente asiático que nós temos hoje, mas da província da Ásia Menor, que Éfeso era a capital. Exato, isso é importante destacar, porque às vezes uma leitura superficial traz confusão na mente do leitor, né? É preciso fazer essa investigação. E, de fato, o irmão está correto, é apenas Ásia Menor. E era tão importante Éfeso naquela região que depois o apóstolo João também vai fixar-se lá e o Apocalipse vai ser escrito para as igrejas que são daquela região também. Exatamente. Alguns líderes prominentes no Novo Testamento passaram por Éfeso. Apolo, né, que era um eloquente pregador, passou por Éfeso. Priscila e Áquila, também um casal instruído, também passaram por lá. O apóstolo João, como o irmão citou, tornou-se pastor. E nós temos, inclusive, uma informação extra bíblica, uma tradição de que o apóstolo João teria, quando pastoreado Éfeso, levado para residir consigo Maria, mãe de Jesus. E até o dia de hoje existe essa tradição de que tanto o apóstolo João quanto Maria, mãe de Jesus, estão sepultados em Éfeso. Muito bem, isso é muito bom e é muito importante, pastor, quando o professor da escola dominical vai tratar de todos esses assuntos, que ele conheça, que pesquise. O livro que o senhor escreveu como livro de apoio é fundamental para ajudar, porque hoje nós temos uma situação muito diferente do passado. O aluno está tendo acesso a muita informação. E se o professor não busca estar atualizado e conhecendo todos esses aspectos, ele pode ser surpreendido em sala de aula por alunos que tenham informações que ele não conhece, e isso pode trazer dificuldade e alguém até interpretar de maneira equivocada o que Paulo escreveu, porque não conhece o aspecto histórico, geográfico e todas essas questões aí. É verdade. A lição de número 1, ela faz essa abordagem, né, mais genérica, para dar ao professor esse subsídio, porque é necessário, como o irmão já citou, que a gente identifique as questões culturais, as questões históricas, as questões também de ordem econômica que envolviam aquela cidade, para poder compreender como que os primeiros leitores entenderam aquela mensagem escrita por Paulo aí por volta do ano 61, 62 depois de Cristo. É verdade. Nós temos vários irmãos que estão escrevendo alguma coisa aí. Eu vi que o pastor Kleber escreveu que Timóteo também atuou em Éfeso. O pastor Tiago Rosa também está conosco. Muitos irmãos que estão acompanhando a nossa live. E é tão interessante isso, pastor, da importância de Éfeso, como o senhor já citou, quando Paulo faz a terceira viagem missionária, ele manda buscar os líderes, né, de Éfeso. Ele está em Mileto, né, e manda buscar esses líderes porque ele sente a necessidade de reforçar, inclusive fala para eles pastorearem a igreja que é do Senhor, e mesmo não tendo a oportunidade de voltar a Éfeso, ele preocupa-se de dar esse reforço doutrinário e motivacional para os líderes de Éfeso, porque sabia que daí eles conseguiriam alcançar toda a região. Exatamente. Paulo tem esse sentimento, né, muito peculiar em relação às igrejas, o seu amor pelas almas, a preocupação com a atividade eclesiástica. E como nós já citamos aqui, ele tem uma especial atenção com a igreja em Éfeso, onde ele passou a maior parte do seu ministério, né, o mais longo, né, cerca de 3 anos. E lá ele enfrentou muitas adversidades, né, como, por exemplo, aquele conflito gerado com Demétrio, o líder dos Euríveis, né, que promoveu aquela sedição contra Paulo, uma vez que Paulo ensinava contra a idolatria. E na verdade, aquele Euríveis não estava preocupado com o culto a Diana, estava preocupado com o seu ofício, né, com a sua possibilidade de perder dividendos ou lucros econômicos, e, enfim. Então, Paulo conhecia muito o comportamento daquela cidade. Ele teve,
por exemplo, ocasião em que assistiu a queima em praça pública de livros de artes mágicas, por conta da mensagem que ele pregou. Então, de fato, Éfeso tem uma importância muito grande na vida do apóstolo. Inclusive, ele lá experimentou sinais miraculosos incomuns, né? Os seus lenços eram levados e as pessoas eram curadas e os demônios eram expulsos. E aqui é importante a gente até ressalvar para os nossos irmãos que essa é uma narrativa daquilo que Deus fez por intermédio de Paulo lá em Éfeso, justamente por conta da cidade estar envolvida em ocultismo, em misticismo e tudo mais. E não significa que esse texto seja normativo, ou seja, não é uma doutrina que deve ser observada pela igreja, é apenas uma constatação histórica daquilo que Deus fez pela vida de Paulo, e por isso ele tem um carinho especial àquela igreja em particular. É muito importante o senhor citar isso, porque outros episódios vão ser vistos também, como é o caso da sombra de Pedro, né? E que isso não é uma ordem, não é uma doutrina. É um fato acontecido que foi narrado, como nós vamos ver situações que Deus não tem limites para o que ele pode fazer, né? Alguém pode tomar um copo d'água e Deus pode curá-lo através desse copo d'água? Sim, sim, como pode em outras situações, qualquer outro objeto que Deus queira usar, mas nós não podemos fazer disso uma doutrina e a partir daí passar a pôr copo d'água em cima de rádio, televisão, como prática, porque isso não é uma doutrina, né? O que aconteceu com uma vez também não está escrito, o senhor foi bem específico que em Éfeso isso aconteceu, mas não era uma coisa rotineira do apóstolo Paulo, de todo lugar, todo mundo sair, senão daqui a pouco ele andava nu, né? O povo tirando a roupa dele para levar para curar alguém. Então, é verdade. É complicado isso. Infelizmente, nós temos algumas interpretações equivocadas, né, de textos que são narrativos e passam a ser normativos e doutrinários, e nós precisamos ter todo o cuidado, enquanto educadores, enquanto pastores, líderes, professores, para deixar claro aos nossos irmãos aquilo que é doutrina e aquilo que é simplesmente um texto narrativo. É verdade. Pastor Douglas, um outro aspecto que é interessante se verificar na igreja, na Epístola aos Efésios, é que é um dos textos mais utilizados para falar sobre batalha espiritual. E eu penso que esse tema tem sido muito distorcido por muita gente. Eu já vi de muita coisa, né? Parece que alguém dá tanto poder ao diabo que tudo que acontece é ele que faz e nós precisamos amarrar o diabo em todas as coisas. Me surpreendi outro dia, inclusive, com um livro, eu não o li, vi apenas o título, a capa, falando sobre a arte da guerra, né, que é um livro conhecido de Sun Tzu, que é um clássico, onde se aplica o conhecimento de um general japonês para a administração, coisas em geral, e vi alguém escrevendo a arte da guerra para a batalha espiritual, trazendo as aplicações de Sun Tzu para a batalha espiritual. Bom, eu penso que o apóstolo Paulo foi muito claro e bem específico sobre o que é que a batalha espiritual, inclusive porque ele deixou esse assunto por último, porque tinha uma série de outras coisas importantes para apresentar, e depois ele diz, bom, depois que vocês fizerem essa primeira parte, vamos partir para essa segunda. Como é que o senhor vê essa questão aí da batalha espiritual hoje e essa temática sendo tratada na nossa igreja? Bem, irmãos, antes eu gostaria de mandar uma saudação, então, o irmão citou agora há pouco, eu esqueci na hora, mas lembrei aí, nesse momento, saudar o pastor Kleber, né, que está com a gente, e o Tiago Rosa, são dois grandes expoentes também das escrituras, né, nossos educadores, é um privilégio compartilhar com eles também esse momento. E quanto à batalha espiritual, lamentavelmente, existem os extremismos. Tem
tido sempre uma preocupação com esses posicionamentos extremados em relação a qualquer coisa. Todo extremismo ele é prejudicial e nós precisamos buscar sempre o equilíbrio. E lamentável, então, que muitos movimentos que surgiram mais recentes no seio da igreja brasileira dão uma ênfase demasiada a esses assuntos. Nós tivemos uma lição, inclusive, comentada pelo pastor Ezequiel Soares, sobre batalha espiritual, com a proposta de elucidar a igreja, a Assembleia de Deus, acerca dessa temática. É verdade que existe uma batalha espiritual. Paulo deixa isso claro, né, que existe uma batalha de ordem espiritual e que a igreja precisa estar preparada para enfrentar. Mas, em momento algum, o apóstolo Paulo diz que essa batalha espiritual será vencida pelas hostes infernais da maldade. Ao contrário, ele deixa claro que a igreja, ao tomar a armadura de Deus, pode resistir às astutas ciladas do diabo e, no dia mau, permanecer firme. Então, é lamentável que todo acontecimento, a culpa é colocada para a ação demoníaca. Quando nós lemos Efésios, como o irmão bem citou, antes de entrar nessa questão da batalha espiritual, lá no capítulo 6, o apóstolo Paulo vai lembrar que nós, os gentios, outrora nós andávamos, primeiro, segundo o curso desse mundo, depois, segundo o príncipe das potestades do ar, e terceiro, segundo os desejos de nossa carne. Então ele fala de três coisas que nós precisamos ter preocupação para batalhar. Temos uma batalha contra o mundo, temos uma batalha contra a carne e temos uma batalha contra o diabo. Então, quando se coloca a batalha só contra o diabo, aí se esquece das outras batalhas. Porque muitas coisas que acontecem com o ser humano é resultado de eu perder a minha batalha contra a carne. Não tem nada a ver com o diabo. Sou eu mesmo, né, que cedi a minha carne. E é interessante destacar isso. Essa batalha espiritual, ela existe, mas ela é vencida quando nós seguimos os passos orientados por Paulo, da armadura de Deus, e passamos a ter uma vida diferente. Quando Paulo diz assim, olha, outrora vocês andavam segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo os desejos da vossa carne, mas agora, né, em Cristo, tudo isso modificou-se. Portanto, a batalha espiritual não pode ser colocada de modo extremado, como infelizmente alguns a colocam nos nossos dias. Ela é real, ela é verdadeira, mas ela está garantida a vitória por intermédio de Cristo Jesus. Inclusive, o senhor já citou aí com muita propriedade, lembrar que, talvez por influência do dualismo, né, algumas pessoas pensam que existem dois reinos que estão lutando no mundo e que nós todos estamos torcendo para o bem ganhar, mas morrendo de medo que o mal vença, e essa batalha está sendo travada pelo destino do universo. E isso, como disse, eu acho que é a influência do dualismo, mas, na verdade, só existe um soberano, né? Só tem um Senhor que já venceu e que já estabeleceu a vitória. Eu gosto de dizer assim que Deus não luta, ele apenas vence. Quem está lutando é a igreja, porque nós ainda estamos nessa batalha que o apóstolo Paulo diz, a nossa luta, não é a luta de Deus, porque Deus não está lutando contra o diabo, porque o diabo já está vencido, né? Deus é o único soberano que há no universo. Daí porque quando Paulo diz que nós estamos com Cristo nas regiões celestiais, quer dizer que nós estamos do lado vencedor e não há possibilidade de derrota. Isso precisa estar muito claro na cabeça de quem é salvo e que já está em Cristo Jesus. Exatamente. O apóstolo Paulo trata disso com propriedade. Ele diz, olha, a sobreexcelente grandeza do poder, né, do nosso Deus, ele ressuscitou a Cristo dentre os mortos, o fez assentar, né, nos lugares celestiais e habitando nas regiões celestiais, e deu a ele um nome que está acima de todo nome, acima de toda potestade, principado. Então, o Senhor é vitorioso, né? O diabo já foi derrotado na cruz do Calvário,
e não existe essa batalha sendo travada entre Deus e o diabo, porque o Senhor já o venceu. E como o irmão falou com muita propriedade, essa batalha é da igreja. Paulo deixa isso claro quando diz, né, a nossa batalha, né, a batalha da igreja. É verdade. E, pastor Douglas, antes de tratar da batalha espiritual, como já conversamos, o apóstolo Paulo também se preocupa com os aspectos familiares. Eu penso que isso é uma coisa muito importante, porque no passado, a igreja, inclusive o ministério, pensou que nós deveríamos estabelecer como ordem de prioridade a nossa relação com Deus, com a igreja e depois a família. E muitas vezes, muitas pessoas tiveram dificuldade porque perderam a família e quando perderam a família, então perderam o ministério. E, na verdade, o apóstolo Paulo está deixando muito claro o nosso papel. Ele está dizendo, pais, não irritem seus filhos, criem na doutrina do Senhor, maridos, ame a sua igreja, a sua esposa como Cristo amou a igreja, mulher, reverencie o marido. Então, esse aspecto da relação familiar é muito destacado na Epístola aos Efésios, e eu penso que nós precisamos ter muito cuidado com isso também, e principalmente aqueles que estão lidando com o ministério, com as coisas de Deus, porque, claro, Deus é prioridade na nossa vida, mas a vida ministerial vem depois da familiar. Exato. É muito importante, irmão, trazer esse assunto para a discussão, porque, como o irmão disse, a nossa prioridade é Deus. A Escritura fala sobre isso. Agora, a partir daí, o grande problema de que surgiu, principalmente a partir de reuniões desta área familiar, então se colocou assim, Deus, e agora uma correção já foi feita, né? Deus é a prioridade, isso é consenso. Mas aí aparece assim, eu, família e igreja. O problema disso é quando a gente não consegue juntar em equilíbrio, que é a palavra que eu usei há pouco. Então, o tempo que eu dedico para mim, para a minha família e para o ministério precisa ser equilibrado, de maneira que não posso assistir a um em desassistindo o outro e nem vice-versa. E essa é a grande dificuldade da maior parte das pessoas. Eles se dedicam, de um lado, extremado ao ministério, à igreja, e aí deixam a família de lado, e há uns que fazem o inverso, né? A dedicação total à família e também nada para o reino de Deus, que também é um erro. Então, a busca do equilíbrio é importante. Infelizmente, as estatísticas são muito tristes de filhos de pastores, em especial, que hoje estão desviados, afastados dos caminhos do Senhor, por terem mágoas e ressentimentos da sua adolescência e juventude, onde os pais estavam ausentes porque se dedicaram em demasia ao ministério, cometendo assim um erro. E Paulo trata isso na Epístola aos Efésios, corrigindo, né, essa distorção que, se Paulo trata do assunto, é que havia também essa falha na igreja em Éfeso. Com certeza. E quando nós nos preocupamos com essa realidade, é exatamente para dizer que isso é fundamental para a vida da igreja, né? Porque nós falamos essa ideia a célula máter da sociedade, né? A família, e de fato a igreja é formada por famílias. Se as famílias não forem bem, a igreja não tem como estar bem, porque ela é constituída por essas famílias que estão com problemas. Daí a ação da igreja na orientação das famílias é muito importante também, e Paulo cuida bem disso nessa epístola aos Efésios. Eu acho também importante destacar que hoje nós vivemos uma desconstrução desse modelo de família, né? Que é a chamada família patriarcal, que é o modelo bíblico. E o apóstolo Paulo deixa claro que, diante de Deus, não há distinção entre macho e fêmea, nem entre servo e livre, nem entre grego e judeu, mas que na família existem papéis que são diferenciados. O marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da mulher.
E esse homem, esse marido, tem que amar a esposa assim como Cristo amou a igreja, o que é uma tarefa muito importante, porque Cristo amou a igreja sem que a igreja merecesse o seu amor e É verdade. e sacrificou por ela. Então, a igreja se sujeita a Cristo porque a igreja foi conquistada por ele. Ou seja, a Escritura diz, o apóstolo João diz, nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. Então, uma esposa que é amada por um marido nesta dimensão, ela não terá nenhuma dificuldade de se sujeitar voluntariamente, né, à orientação desse marido. E essa sujeição, ela não é arbitrária, ela não é uma sujeição autoritária, é uma sujeição voluntária, fundamentada em amor. E, infelizmente, o movimento feminista desconstrói essa intenção bíblica. É verdade. E eu fico pensando também, pastor, como a Bíblia está falando aí de tudo sobre a questão de uma relação familiar, as crianças pequenas, elas têm dificuldade de pensar no imaginário, no abstrato, porque isso só vai ser construído depois na mente deles. Então, você dizer para uma criança que Deus ama essa criança, talvez isso seja muito subjetivo para a cabeça dela. Mas, como o modelo foi estabelecido para que o marido ame a esposa como Cristo amou a igreja, qualquer criança que vê o amor dedicado do seu pai para com a sua mãe, facilmente compreenderá a extensão do amor de Deus por ela. Como a família é bem construída quando isso acontece dentro do que a palavra de Deus orienta. Certamente a conduta, né, do pai e da mãe vão moldar a personalidade e o caráter dessa criança, inclusive nos aspectos da fé. Um marido que trata sua esposa com cortesia, com ternura, com atenção, com respeito, vai certamente incutir na mente dessa criança, né, que esse amor que seu pai tem pela sua mãe pode se não comparar, porque o amor de Deus é incomparável, mas se assemelhar a esse amor, né, que Deus tem para com a igreja, para com as nossas vidas. É verdade. Pastor Douglas, nós temos ainda pouco mais de 10 minutos de live, então eu quero também pedir que o senhor nos traga nesse momento, e na carta de Efésios, eu sei que certamente há orientações bíblicas sobre isso. Nós estamos vivendo dias de muita insegurança, de muita incerteza, pessoas perdendo o emprego, outros sem saber se vão ter emprego quando voltar, e muitas coisas que nós não fazemos ideia como vão se comportar a economia depois dessa pandemia e como é que vai ficar. E eu tenho certeza que a Bíblia é o melhor manual de esperança e de fé, que Deus tem orientações para nós em todos esses aspectos. Eu queria pedir que o senhor, nesses 10 minutos que nos restam, trouxesse também uma palavra sobre essa situação e a esperança que a Bíblia nos dá, na certeza de que Deus está cuidando do nosso futuro. Nesses dias de pandemia do coronavírus, eu tenho escutado muita coisa, certamente o irmão e todos nós, principalmente pelas redes sociais, e especialmente essa orientação do isolamento social, de ficar dentro de casa. E eu tenho visto algumas expressões dogmáticas, eu tenho sempre muito cuidado com expressões dogmáticas, às vezes a gente é até mal interpretado, mas a expressão dogmática é quando se afirma algo de maneira absoluta, sem fazer ressalva quanto àquele tema ou explicar o porquê daquilo. É claro que existem afirmações que são dogmáticas porque elas são bíblicas, mas, por exemplo, eu tenho lido muito e visto alguns vídeos e áudios de pessoas dizendo, olha, tem que ficar dentro de casa porque é bíblico, porque lá na terra de Gósen, quando o anjo da morte passou, a ordem era ficar dentro de casa. Bem, isso é verdade em parte, porque os egípcios também ficaram dentro de casa. Naquela noite, estava todo mundo dentro de casa, tanto os judeus quanto os egípcios. Né? Só que na casa dos judeus não houve morte, na casa dos egípcios, sim. A diferença, então, não era simplesmente estar dentro de casa,
A diferença é de que na casa dos judeus havia a marca do sangue do cordeiro. Então, é nesse aspecto que eu gostaria de fazer aqui a minha fala final, de que vamos permanecer dentro de casa enquanto o isolamento social for preconizado pelas autoridades constituídas, mas lembrar que nós temos a marca do sangue de Cristo, nós temos a marca do sangue do Cordeiro e, portanto, dentro das nossas casas, inclusive os judeus não ficaram ali só dentro de casa, eles celebraram a Páscoa naquela madrugada, né? E então eles estavam no momento ali de adoração, na presença de Deus, e nós precisamos fazer isso, aproveitar esse momento de isolamento para buscar a Deus, para ler a Bíblia, para fazer culto doméstico, para orar, para nos consagrar, para nos santificar, para nos aproximar mais do Senhor. Vamos ter momentos em família, né, conforme a orientação que a gente já discutiu aqui de Paulo, né, que a família é importante. Então, momento de entretenimento, de comunhão familiar. E tomar cuidado com as informações que a mídia vem trazendo. É claro, não vamos ficar alienados em relação à realidade dos dados e dos fatos, mas, na minha opinião particular, pessoal, eu percebo que uma parcela da mídia está prestando mais desserviço do que serviço de informação, fazendo comparações e prognósticos terríveis, promovendo o caos e até o medo e o pânico na vida das pessoas. Então, manter-se informado, mas não se deixar abalar, né, com as informações, sabendo que Deus é o nosso guardador. Aliás, o salmista escreveu sobre isso, né? Ele disse, olha, se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, né? Ou se Deus não abençoar os edificadores, em vão eles trabalham. Então, a minha palavra nesse sentido, vamos confiar em Deus. Certamente, algumas pessoas ainda virão a óbito, infelizmente, mas vamos orar e clamar a Deus para que o Senhor venha, em nome de Jesus, aplacar essa onda do coronavírus e que os prognósticos que a mídia do caos está fazendo não sejam concretizados. É verdade. Inclusive, pastor, eu penso que, claro, nós sabemos que Deus está no controle de tudo e que Ele está tendo o domínio sobre todas as coisas e que, numa situação como essa, claro, nem foi Deus que provocou o coronavírus, nem que está fazendo isso para punir as pessoas, que também há uma onda apocalíptica, né, de que já começou o apocalipse em função do coronavírus. E a gente precisa lembrar que, na verdade, situações como essa, e muito piores do que essa, já aconteceram ao longo da história do mundo, e isso não foi necessariamente o início daquilo que o apocalipse nos apresenta. Mas que nós precisamos estar aproveitando esse momento, inclusive para fazer coisas que às vezes o tempo não deixava, né? Livros que a gente queria ler e não podia nesse momento, agora pode. Aquela conversa mais próxima em família, quanta gente que diz assim, não faço culto doméstico porque não tem tempo, agora tem, e tantas coisas assim. Precisamos aproveitar esse momento e viver o momento que estamos vivendo. Agora nós estamos em isolamento social e precisamos usar isso para viver esse momento. O futuro, claro que nós nos preocupamos com ele, mas se temos a segurança que estamos em Deus, Cristo está conosco e Ele está cuidando de nós, então o futuro ele já é conhecido de Deus, que Deus já está no futuro, né? Porque o tempo não conta para Ele, de maneira que nós precisamos também acalmar o coração e ter segurança de que esse Jesus que encarnou, como a Epístola aos Efésios nos traz, e que venceu na cruz e que nos conduz em vitória, ele não está atento só à nossa necessidade no que diz respeito à salvação, que isso é importante, mas ele está atento, por isso escreveu sobre família, por isso escreveu sobre relação empregado e patrão, por isso todas as coisas, ou seja,
Deus está atento a todas essas questões e nós precisamos manter essa esperança firme no nosso coração, porque Ele está cuidando da sua igreja. Exatamente. É nesse sentido que nós precisamos nos posicionar e orar ao Senhor, clamando misericórdia, tomar as ações de profilaxia necessárias e aguardar que no tempo determinado, certamente isso há de passar, e eu peço a Deus que a igreja saia fortalecida, né, dessa pandemia, e que ao retornarmos para as congregações, os templos, nós possamos voltar com o coração mais agradecido a Deus e termos temor maior ainda ao Senhor e valorizar também essa oportunidade de crescimento espiritual para que nós possamos ter um novo tempo na igreja brasileira, em nome do Senhor Jesus. É verdade. Tem uma pessoa fazendo uma pergunta aqui sobre se a armadura, o propósito dela é nos capacitar para permanecermos firmes. Eu digo, bom, eu penso que esse é o momento, inclusive, de quem tiver com a armadura precisando de reparos, já pode aproveitar para fazer, né, pastor? É exatamente isso. Vamos ajustar a nossa armadura, né? O cinturão da verdade, o capacete da salvação, a espada do Espírito, a coraça da justiça, os pés calçados no Evangelho. E faltou o quê? A espada do Espírito, né? Que é a palavra de Deus. Vamos ajustar para permanecer firme. É tempo disso mesmo, de orar, de buscar a Deus, de estarmos firmes nesse propósito, né? Ontem à noite eu tive uma reunião com os homens, através do aplicativo, nós temos um trabalho com homens na nossa igreja, e dizia para eles, e se acontecesse da igreja não poder mais continuar como instituição? Claro que não há perspectiva disso no Brasil, mas em outros países há. Mas eu acho que esse momento serve para a gente pensar assim, e aquela pessoa que dependia completamente do pastor para ler a Bíblia, só lia a Bíblia quando fazia a leitura bíblica na igreja. Agora, nesse momento, precisa ganhar autonomia espiritual para saber que o pastor é muito importante, a igreja é muito importante, mas nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual também. Exatamente. O crescimento espiritual, o amadurecimento, ele depende exclusivamente de cada um de nós. É claro que a igreja auxilia, líderes auxiliam, amigos auxiliam, mas a responsabilidade ela é sempre pessoal. É verdade. Pastor Douglas, nós temos mais 2 minutos aí de live, então eu quero primeiro agradecer a forma gentil como o senhor aceitou o nosso convite e desejar que Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, sua família, seu trabalho. Sei que essa é uma de muitas revistas que devem vir e material que o senhor já tem produzido e vai continuar produzindo. E deixar esse minuto final para suas palavras também aos nossos queridos irmãos que estão nos ouvindo nesse instante. Bem, primeiro quero agradecer a Deus pela oportunidade de participar com o irmão dessa live. Foi uma honra, um privilégio. Um abraço a todos que nos acompanharam. E fazer aqui um convite. Eu sei que o irmão tem canal que também explica as lições e vários outros no Brasil todo, mas em tempos de coronavírus, a CPAD decidiu, então, fazer também um canal, aliás, já tem um canal, que é o TV CPAD, onde vai ser transmitido também no domingo agora, às 9 horas da manhã, o comentário completo, né, com o comentarista, cerca de 50 minutos, quem quiser acessar, além das demais vídeos que estarão disponíveis no Brasil. Se alguém não tem da sua própria igreja, quiser acessar o TV CPAD, faça isso no domingo e estaremos juntos com a graça do Senhor Jesus. Ao vivo. E certamente ficará gravado, né, pastor? Sim, vai ficar. Então, os irmãos que não tiverem condição de acompanhar no momento, mas depois voltam lá e assistem, que certamente será muito rico e abençoador. São novos tempos, são tempos difíceis que nós estamos vivendo, mas eu penso que também, como tudo, é tempo de aprendizado, né? E nós estamos aprendendo isso e vivendo dessa forma para aprender a fazer coisas novas e certamente voltaremos melhores. Pastor, mais uma vez, muito obrigado, o meu abraço, agradecendo a todos que conosco estiveram
Eu vou disponibilizar depois o vídeo, deixar gravado para outros irmãos que não puderam assistir. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor.